Neste momento, eu quero chamar a sua atenção, você que está aí na sua casa, nos acompanhando pelas redes sociais. Convido você nesta hora a tomar o seu lugar diante do Senhor. Nós não estamos no templo, mas em João 4, quando Jesus ministrou a mulher samaritana, que ela perguntou onde iria adorar, se em Jerusalém, se no monte, ele disse que haveria um dia em que não se adoraria nem em Jerusalém, nem no templo, mas que os adoradores verdadeiros adorariam em espírito e em verdade. E parafraseando, hoje não estamos adorando no templo, nós estamos adorando ao Senhor, nas nossas casas, com o nosso coração, com a nossa vida. Por isso eu você a transformar a sala que você está, seja onde você estiver na sua casa, com quem você estiver aí, a transformar este local num lugar de adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que o nosso Deus, Ele está aqui e Ele está aí junto com você, que é o nosso Deus. Ele não está preso a tempo e espaço. Nós vamos orar nesta hora. Vamos pedir ao Senhor que seja presente no nosso meio, que venha abençoar as nossas vidas, que venha estar com você aí, ministrando no seu coração a palavra que você precisa, que você tem necessidade de receber nesta noite. Oremos ao nosso Deus. Senhor, nós te adoramos nesta noite. Nós te agradecemos a Deus, porque nós estamos aqui na tua presença. Em espírito e em verdade, nós nos colocamos aos teus pés. E queremos te pedir, ó Deus, que tu estejas, ó Deus, neste momento, com cada um, ó Deus, que está na frente do seu aparelho de televisão, que está no seu celular, ó Deus, que está acompanhando este culto, ó Deus. Ministra nesta vida, ó Deus, a tua graça, o teu favor, a tua misericórdia. Se neste lar existe, ó Deus, uma doença, ministra cura, Senhor. Se existe, ó Deus, um coração inquieto, ministra, ó Deus, a paz que emana do teu Espírito, Senhor. Eu te peço tão somente que aceita-nos, ó Deus, diante do Senhor. Fala conosco, que a tua igreja, ó Deus, te adora. A tua igreja sente falta da tua presença. Por isso nós nos colocamos no teu altar, ó Senhor. E nos declaramos, ó Deus, que somos obras tuas. Nós somos propriedade exclusiva para que o Senhor use conforme o teu querer. Fala aos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. E eu convido você aí a adorar conosco, a declarar a grandeza do Deus que nós sabemos. O nosso Deus é um Deus que nunca conheceu derrota. O nosso Deus é um Deus que nunca deixou uma promessa sem cumprir. E Ele não vai deixar agora. Ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. Ele não nos prometeu, irmãos, isenção de problemas. Não nos prometeu, meu amigo, nunca termos aflições. Mas Ele disse, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Este é o nosso Deus. Grande é o Senhor, e nós nos prostramos ante Ele em adoração. Nós nos prostramos perante a sua face e declaramos que adoramos não pelo que Ele pode vir fazer, mas pelo que Ele é nas nossas vidas. Adore ao nosso Deus conosco. Grande é o Senhor, ó Deus, receba a nossa adoração. Nós estamos na tua presença e declaramos a tua soberania nas nossas vidas. Nada, ó Deus, vai calar a nossa voz, porque tu és grande, tu és tremendo. Nós adoramos a Deus. Grande é o Senhor, digno de louvor, venha o teu reino sobre nós. Grande é o Senhor, digno de louvor, venha o teu reino sobre nós. Grande é a tua misericórdia, grande é o teu amor por mim. Leva-me novamente à sala do trono. Grande é a tua misericórdia, grande é o teu amor por mim. Leva-me novamente à sala do trono. A ti eu cantarei, beijarei teus pés,
Senhor, digno de louvor. Venha o teu reino sobre nós. Grande é o Senhor, digno de louvor. Venha o teu reino sobre nós. Grande é a tua misericórdia, grande é o teu amor por mim. Leva-me bondamente à sala do trono. Grande é a tua misericórdia, grande é o teu amor por mim. Leva-me bondamente à sala do trono. Contigo eu dançarei, a ti eu cantarei. Deixa-me em teus pés, meu amado. Contigo eu dançarei, a ti eu cantarei. Deixa-me em teus pés, meu amado. Glória a Deus. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Amém? Está feliz de estar conosco essa noite? Que bênção, né? Mais um culto da vitória. Estamos aqui para expressar toda a nossa gratidão ao Senhor. Né? Precisamos entender, querido, que esse culto ele acontece para que o nome do Senhor seja glorificado. Né? Nós não precisamos estar na igreja para glorificar o nome do Senhor. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então, querido, se você tem o Espírito Santo de Deus, né, eu creio que Ele tem te levado a uma vida de adoração, a uma vida de comunhão com Ele. Eu quero ler alguns versículos da palavra do Senhor, né, para nossa meditação nesse momento. 1 Crônicas 29, no verso 13 e 14, vai dizer assim: agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu? Quem é o meu povo? Que tivéssemos poder para dar tão voluntariamente semelhantes coisas, porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Esse texto é um texto muito conhecido da palavra do Senhor, quando a Bíblia vai dizer que Davi ele se propõe a construir, né, o templo. E aí eu disse que o povo trazia e trazia com grande abundância. Então nesse momento, querido, nós vamos entender que tudo que nós temos, querido, provém do Senhor. E a Bíblia vai dizer que o salmista reconhece isso. Então nesse momento, querido, é um momento que tradicionalmente na igreja a gente, né, sempre canta um cântico, né, para que você manifeste a sua gratidão a Deus, a sua fidelidade, né, através do dízimo, da oferta. Né. Eu quero te lembrar, querido, que embora a gente não esteja se reunindo no templo, né, mas nada nos impede, querido, a não ser que você não tenha condições, nada nos impede, querido, de continuar manifestando toda a nossa gratidão, tudo que Deus tem feito por nós. Nós não damos, querido, nós não contribuímos, né, porque nós queremos receber algo. A gente contribui porque a gente já recebeu algo da parte do Senhor. Então eu quero, né, apenas te lembrar nesse momento, né, nós temos aí os nossos dados bancários, é na Caixa Econômica Federal, agência 0704, operação 003, né, por ser conta corrente, e a conta corrente é 359 dígito 1. Então, se você tem condições, você pode fazer uma transferência, fazer um depósito, né, e assim continuar contribuindo, né, com a obra do Senhor. Então, nesse momento, nós vamos adorar a Deus, né, com mais 2 cânticos, né, e você tem total liberdade. Aproveita que talvez só o seu familiar está te vendo,
Adore a Deus como talvez você nunca adorou, né? Como semana passada eu disse aqui, treine em casa, irmão, para quando você voltar para o templo, você possa adorar a Deus com a liberdade ainda maior do que você talvez estava adorando lá. Né? No nosso lar a gente tem essa liberdade, no nosso lar a gente tem a facilidade, né, de cantar, saber que ninguém está preocupado se eu estou cantando bonito, se eu estou cantando feio, né, se a sua voz talvez não está saindo, mas você pode oferecer, querido, uma adoração em espírito e em verdade. Vamos adorar, o Ministério de Louvor está com liberdade nesse tempo. Glória a Deus. Vamos continuar então exaltando ao Senhor, declarando que o nosso louvor é para Ele. Te convido, mesmo da sua casa, a adorá-lo como Ele merece ser adorado. É para isso que nós estamos aqui nessa noite, o Senhor, para te adorar. Aleluia. As nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra que criastes, por amor pobre se vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para adorar-te, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nosso Deus, Ele é maravilhoso nas nossas vidas. E talvez você que nos acompanha, vocês não têm noção da falta que nós sentimos de estar no templo. Vocês não sabem como o nosso coração arde de alegria ao adorar o nosso Deus. Este grupo que está aqui, nós, por mais de 30 dias, nós não nos víamos, não estávamos juntos. E a nossa alegria, só de estar aqui adorando junto, irmãos. Não tem coronavírus, não tem epidemia, pandemia que tira de nós a alegria de adorar o Senhor. A alegria de estar junto. Isso não quer dizer que não estamos tomando as nossas precauções. Estamos sim. Por isso nós não estávamos nos vendo. Mas hoje nos encontramos aqui para adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque Ele é suficiente no nosso vida. Ele nos faz feliz. A simples presença dEle, o simples estar com Ele, seja na nossa casa, seja em conjunto, o nosso coração arde, o nosso coração queima, porque a sua presença, ela é suficiente nas nossas vidas. Por isso eu quero te dizer que se de repente você está com seu coração inquieto, se você está faltando paz na sua alma, deixa Jesus entrar no seu coração. Permita que Ele entre na sua vida e você será inundado desta alegria que independe dos nossos problemas aqui. Não quer dizer que nós não teremos problemas, não quer dizer que nós não tenhamos tribulações, mas Ele nos faz felizes e sempre nós o bendiremos, sempre cantaremos o seu nome, sempre estaremos ante o seu altar. Cante conosco, do Senhor nos faz feliz. Aleluia.
me faz feliz. Eu direi de ti, tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em si, tu és o meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempos de tribulação. Força, minha força, tu és a minha força, minha força. Me faz feliz, e eu direi de ti, tu és meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em si, tu és o meu escudo, minha força, minha porção, meu libertador, meu abrigo, torre forte, meu socorro em tempos de tribulação. Meu socorro em tempos de tribulação. Só Jesus é o nosso socorro no tempo de tribulação. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos continuar, né, adorando o Senhor. Agora nós vamos adorar através da palavra. Eu creio que Deus, no dia de hoje, na noite de hoje, tem uma palavra muito especial aos nossos corações. E nós vamos lê-la nesse momento, no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, nós vamos ler o versículo 18 até o versículo 26. Lamentações 3, versículo 18 ao 26, que vai dizer assim: Então disse eu, já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Há uma versão que diz que quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã,
grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm ou se achegam a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Querido, nós estamos diante do texto do livro chamado Lamentações de Jeremias. Jeremias, ele lamenta a sorte do povo. Jeremias literalmente se entristece. E é nessa circunstância que ele traz esse livro, que alguns chamam também de um livro poético, aonde Jeremias convida o povo a reconhecer o pecado, aonde Jeremias convida o povo a se voltar para Deus, porque Jeremias entendia que uma das maneiras de ter o pecado perdoado e a maneira de obter a misericórdia da parte de Deus era confessar o pecado, era pedir perdão, era mencionar o seu estado de miséria que a nação encontrava naquele momento. Então Jeremias ele escreve esse texto meio que como um grito de socorro. Esse texto é muito conhecido pela passagem onde Jeremias vai dizer que ele quer trazer memória, que pode dar esperança, e também pela passagem onde nós gostamos muito de mencionar que nós não somos consumidos porque a misericórdia de Deus se renova a cada manhã e a fidelidade de Deus é muito grande para conosco. Mas precisamos entender que Jeremias se encontrava com o coração inteiramente quebrantado. Jeremias se contristava diante de Deus, um homem abalado fisicamente, um homem abalado emocionalmente, um homem com inúmeras aflições no seu coração, um homem que entendia que as suas forças estavam indo, mas é interessante que um homem que inicia nessa circunstância, mas um homem que não deixa de confessar a sua fé. Eu quero nessa noite te levar a pensar comigo, diante do quadro que você está enfrentando, que você tem vivido nos últimos dias, se você enfrentasse, se você colocasse no papel as suas lamentações, como seriam? Será que você apenas traria palavras de tristeza, palavras de angústia, palavras de um coração preocupado, aflito, talvez como um pai, como uma mãe? Ou será que você teria essa condição ainda de abrir o coração, mas em meio a toda angústia que talvez tenha te assolado, trazer palavra de esperança, trazer uma confissão de fé diante de Deus? Nós sabemos que a nossa memória, se nós formos, na verdade, estudar sobre a nossa memória, nós aprendemos que a memória, ela é meio que um lugar onde nós temos meio que um arquivo pessoal, aonde nós guardamos bons momentos, aonde nós guardamos a palavra de Deus, aonde nós trazemos as lutas, dentre outras coisas, os momentos de dificuldade, de crise, o momento onde nós nos lembramos talvez como uma circunstância, nos remete lá ao passado, a uma circunstância positiva ou negativa, mas nós precisamos entender, querido, que a palavra do Senhor nos orienta a trazer à memória, a recordar atitudes que podem nos dar esperança de que dias melhores virão. Estamos diante de um grande desafio, que é esperar. A palavra esperança vem do verbo esperar, ou seja, e o ato de esperar não é apenas esperar, esperança não é apenas esperar, vou aguardar o que vai acontecer, não. A palavra esperança, além de esperar, é esperar com fé. Não é esperar por esperar. Não é esperar a sorte que pode, de repente, vai acontecer, vai cair um meteoro, não, querido. É esperar com convicção, com expectativa, que nós vamos conseguir um bem. Aquilo que a gente tanto almeja da parte de Deus, nós precisamos entender isso, querido. Biblicamente, a esperança é descrita como confiar na ação do poder de Deus, um Deus que nunca falha. Então, nós precisamos entender que a memória é a garantia de nossa própria identidade. Pela memória, nós conseguimos fazer coisas que um dia nós aprendemos lá atrás. Você quer ver um exemplo? É o que nós chamamos de memória declarativa.
São procedimentos como andar de bicicleta. O irmão Bruno tocou violão. Ou seja, quem não toca violão não consegue tirar um som de um violão. Mas por a gente ter isso na memória, essa memória declarativa nos consegue conduzir a esse momento. A gente sabe que existe uma memória de curto prazo, existe uma memória de longo prazo. Você quer ver um tipo de memória de curto prazo? Às vezes é você pensar assim: o que eu vesti domingo passado na igreja? O que eu vesti segunda-feira passada? É a memória de curto prazo. Às vezes a gente não consegue trazer e nos lembrar: eu estava com a calça azul, eu estava com a camisa azul. Não. Mas essa memória, querido, a curto prazo é algo que muitos cristãos ainda têm, que não conseguem lembrar dos benefícios que Deus fez ontem, dos benefícios que Deus já fez hoje. Então nós precisamos entender, querido, que é tempo de nós trazermos à memória as coisas também a longo prazo. Você quer ver uma memória a longo prazo, querido? É quando a gente aprende, por exemplo, uma nova língua. Às vezes a pessoa, ele faz um curso de inglês, por exemplo, e essa memória é uma memória a longo prazo, querido. Aonde você consegue trazer, você consegue lembrar de coisas lá de trás. Mas nessa noite, querido, eu estou aqui para te convidar a ter atitudes que precisam ser observadas, para que nós consigamos obter uma boa esperança. Jeremias está dizendo: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Pastor, como? Como eu vou conseguir nesse tempo de crise, nesse tempo de dificuldade, obter algo que vai me levar a esperar na ação da parte de Deus, no poder de Deus que nunca falha? Eu quero te dar alguns pontos, eu quero te dar algumas orientações essa noite. A primeira dentre elas é: você precisa cultivar bons pensamentos. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Queridos, estamos diante de um grande desafio. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: se você já ressuscitou com Cristo. Pastor, quem ressuscitou com Cristo? Todo aquele que um dia confessou que Cristo ressuscitou no terceiro dia. E aí o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: se você é dos tais, você precisa realmente focar naquilo que importa. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. E ele vai dizendo: além de buscar as coisas de cima, você precisa pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Querido, eu tenho estudado muito esses dias, e algo me chamou muita atenção domingo à tarde. Domingo à tarde eu estava estudando um livro, estudando a Bíblia Sagrada, e algo me chamou a atenção, e hoje, quando eu preparava essa palavra, isso me veio à memória. Você sabe por quê, querido, que nós vivemos uma vida, por muitas vezes, fora da vontade de Deus? Porque a nossa expectativa humana é de uma idade entre 70 e 80 anos. A Bíblia diz que pela robustez, alguns passam. Mas isso não quer dizer que eu e você, que ressuscitamos com Cristo, precisamos viver assim: eu vou viver na expectativa de 70 anos. Eu vou viver 80 anos, meu pai viveu, minha mãe viveu, o meu avô viveu, ou vive até hoje. A gente não pode viver nessa expectativa. Sabe por quê? Porque quando a gente vive assim, a gente vive sempre prolongando, a gente vive sempre retrocedendo da nossa comunhão com Deus. A gente vive sempre jogando para frente uma vida de maior comunhão com Deus. Eu quero te dizer essa noite que talvez você possa até pensar que tu vai viver 70 anos, que tu vai viver 80 anos, mas eu estou aqui para te dizer essa noite: para você cultivar uma boa esperança, você precisa viver com perspectiva eterna, querido. Às vezes a gente vive pecando: eu vou pecar, amanhã eu peço perdão. Eu vou pecar, amanhã eu peço perdão. Sabe por quê? Porque o seu foco está errado, querido. Você está pensando o seguinte: quando eu ficar velho, eu já fui assim. Eu me lembro quando eu era jovem, eu pensava: no dia que eu tiver uma idade maior, mais velho, casado, com filhos, eu vou tomar uma posição diante de Deus. Quantas pessoas vivem esse engano? Vivem sempre alongando, prolongando uma vida de maior intimidade com Deus. Você sabe o que está errado?
Porque você vive na expectativa errada. Você pensa nas coisas erradas. Você busca as coisas erradas. E a palavra do Senhor nos vai dizer que quando eu não penso naquilo que está em cima, quando eu não busco as coisas do alto, a minha vida é uma vida onde o pecado me rodeia. O pecado por muitas vezes domina a nossa vida. Mas eu estou aqui essa noite para te dizer, nós precisamos cultivar bons pensamentos. Dentre eles eu quero te convidar, querido, veja a tua vida pela lente da eternidade. Pense que se você pecar, o Deus que hoje está vendo é um Deus que te entristece contigo. Quando você falha, o Deus que hoje queria que você acertasse é um Deus que se entristece contigo. Então, se você focar, se você adotar essa perspectiva de vida, não de 70 anos, não de 80 anos, nós temos que adotar uma perspectiva de vida eterna. Nós vamos viver a eternidade. Talvez se eu perguntasse dentro de uma igreja, no culto, qual a sua expectativa de viver? Talvez o Bruno diria assim, pastor, eu quero viver 70 anos. Minha avó deve ter vivido mais ou menos isso, uns 80, tá bom demais. Meu irmão, você não tem que ter perspectiva assim. Você tem que responder, pastor, minha expectativa de vida é eterna. Se você focar na eternidade, você vai ser um cristão com esperança. Você vai ser alguém que vai viver com fé. Você vai ser alguém que vai buscar as coisas do alto. Você vai ser alguém que vai pensar nas coisas do alto. Então a segunda coisa, para que a gente obtenha uma boa esperança é, afaste mau pensamento. Ou seja, em primeiro lugar, cultive bom pensamento. Mas o fato é, eu vou cultivar. Mas a gente tem que afastar o mau pensamento. Eu não posso ficar cocheando entre dois pensamentos. Um dia o profeta Elias chamou o povo a uma decisão. Meu irmão, talvez Deus está te chamando a uma decisão. A você focar no que realmente vale. Pastor, como é que eu vou afastar da minha mente, do meu coração, maus pensamentos? Em primeiro lugar, você tem que guardar o seu coração. Provérbio 4:23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda, porém, o teu coração, porque dele procede a sair da vida. Segunda coisa para você afastar mau pensamento, você tem que ter um olhar no futuro, querido. Você tem que olhar o futuro. Mateus, quando ele escreve o Sermão da Montanha, que Jesus ministra, ele vai dizer duas coisas muito interessantes, aqui em Mateus 6, 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que existe em ti são trevas, quão grandes trevas serão? O que Mateus estava dizendo aqui que Jesus ensinou? Que o nosso olhar, querido, precisa ser do futuro. Nós temos que ter um olhar, querido, pela lente de Deus. Porque a Bíblia diz, se meu olhar for mal, tudo será tenebroso. Quantas vezes, querido, a gente só consegue olhar o que está dando errado? Quantas vezes a gente consegue olhar os números negativos? Você quer ver prova disso? Está aí, nós estamos vivendo o tempo da pandemia, Covid-19. A gente foca quantas pessoas morreram, mas a gente não foca quantas pessoas estão sendo curadas. A gente não foca quantas pessoas que estão sendo tratadas e estão obtendo um resultado positivo. Então, meu irmão, nessa noite, comece a mudar, comece a se organizar. Para diante de Deus nesse momento e peça a Deus. Fala, Deus, me ajude a organizar os meus pensamentos, a afastar o que não provém do Senhor, a cultivar as coisas do alto, a olhar para o Senhor, a entender que eu preciso te buscar, a entender que eu preciso pensar no Senhor. Meu irmão, você tem pensado em Cristo? Você tem pensado como vai ser a eternidade? Talvez esse tempo é um tempo de você cultivar isso no seu coração. Você quer ver uma outra atitude? Para que você obtenha uma boa esperança, nós precisamos falar das maravilhas do Senhor às gerações futuras. A gente precisa mencionar diariamente aqueles que nos cercam, as maravilhas que Deus fez. Não é viver de passado, querido. Não é dizer o seguinte, quem vive de passado é museu, não. A gente vive na expectativa do mesmo Deus que fez ontem. Ele vai fazer hoje e vai fazer amanhã, aleluia. Nós temos que viver nessa expectativa. Nós temos que falar, o salmista Asaf falou sobre isso. Quando ele escreve o Salmo 78, ele fala, eu não encobrirei
as maravilhas que Deus tem feito. E se você ler, eu não vou ler aqui porque o tempo às vezes não me permite. Mas o Salmo 78, pelo menos no verso 2 ao verso 8, Asaf vai mencionar maravilhas que Deus havia feito àquele povo. Você quer ver uma outra coisa, querido? Para a gente cultivar uma boa esperança, a gente tem que olhar para o passado e pensar em coisas boas do passado. Quantas vezes a gente só consegue olhar para trás e ver o que deu errado? Lembrar de morte, lembrar de enfermidade, lembrar de acidente. A gente precisa entender que Deus, por muitas vezes, Deus faz isso conosco. Você quer ver prova disso? Em 2 Samuel, no capítulo 7, a Bíblia vai descrever um episódio onde o Senhor, ele lembra Davi, de onde havia chamado Davi. Ele vai dizer: ah, Davi, eu te tirei de trás das malhadas, ou seja, das ovelhas de menor valor. Você poderia estar escondido para todo mundo, mas o meu olhar te alcançou. Meu irmão, será que isso não é válido em nós, nesse tempo? Nos lembrar como Deus nos chamou, como Deus nos resgatou, de onde Deus nos tirou e aonde Deus tem nos conduzido. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Colossenses 1. Ele vai dizer que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Meu irmão, em nome de Jesus, comece a pensar nisso, comece a se lembrar de como Deus tem sido gracioso para contigo, como Deus tem se manifestado para contigo. Jeremias, quando escreve esse texto, essa poesia, esse lamento, vamos dizer assim, ele traz uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, pautado que tem algumas verdades. Dentre elas está dizendo o seguinte: Deus, a tua misericórdia nunca vai cessar. Eu quero te dizer essa noite, querido, amanhã, quando o dia raiar, lembre-se disso quando você entender: amanheceu, a misericórdia é grande, se renovou pela manhã. Eu quero dizer que vai renovar amanhã, depois de amanhã, e por aí vai. Deus, querido, Ele sempre renova, ela nunca cessa, mesmo quando nós falhamos, Deus permanece fiel pela tua palavra. Não é que Deus se agrada da nossa ingratidão, não é que Deus se agrada da nossa infidelidade, não. Mas Deus, por ser fiel, diariamente, Ele renova a nossa esperança, Ele renova a misericórdia. Diariamente, cada manhã, elas vêm se renovando a nosso favor. E foi esses pensamentos, foi essa convicção que levou Jeremias a declarar: ah, Deus, a minha porção é o Senhor. Será que você pode dizer isso? Dizer: Senhor, a minha porção, o que me alimenta é o Senhor. A tua fidelidade é grande. Eu estou esperando em ti, porque o Senhor é bom. Quando eu me aproximo do Senhor, o Senhor é bom para aqueles que se atêm a ti, para a alma que te busca. O Senhor é bom, e bom, Senhor, é ter esperança. Por isso eu preciso ter atitudes para obter boa esperança. Jeremias dizendo: o Senhor é bom aguardar em silêncio a salvação que vem do Senhor. Ele está dizendo de salvação cristocêntrica, ele está dizendo de livramento da parte de Deus. Meu irmão, eu quero te lembrar aqui para a gente encerrar. Existem algumas promessas de Deus que você precisa lembrar diariamente. Dentre elas, a primeira, a promessa de salvação. Lembra quando Jesus vai na casa de Zaqueu? Ele vai dizer: porque hoje houve salvação nessa casa, porque o Filho do Homem veio buscar e veio salvar o que havia se perdido. Existe promessa de salvação para a tua casa, querido. Existe promessa de salvação para a tua vida. E essa é uma promessa que a gente tem que viver com ela diariamente em nós, porque ela vai nos conduzir à comunhão, ela vai nos conduzir, querido, a uma melhor atitude cristã. Você quer ver uma outra promessa que a gente pode lembrar? A promessa de ser lembrado. Houve um dia que Deus usa o profeta Isaías para dizer para a nação de Israel: eu trago vocês na palma das mãos. Eu gravei o nome de vocês na palma das minhas mãos. Os seus muros, as suas vidas estão continuamente perante mim. Meu irmão, existem inúmeras promessas de Deus. Existe promessa de Deus nessa vida. Existe promessa de Deus na eternidade. E nós precisamos trazê-las.
Você sabia que um dia Deus fez uma promessa a Abraão? E a promessa de Abraão diz respeito à tua vida. A palavra de Deus vai nos mostrar que nós somos co-participantes dessa promessa. E essa promessa vai se cumprir, querido, quando naquele dia Ele enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Quando Deus se manifesta através do Espírito Santo. A igreja primitiva em Atos dos Apóstolos, aquela reunião solene, aquela reunião de oração fervorosa, onde o povo buscava e esperava a descida do Espírito. A palavra do Senhor vai dizer que de repente veio do céu um som. Não veio barulho, veio som, meu irmão. Veio um som do céu. E aquele vento, que ele era um vento impetuoso. E aquele Espírito Santo que estava ali encheu toda a casa. E a Bíblia nos mostra que o temor caiu. E quando o temor caiu, querido, todos aqueles que estavam ali, eles começaram a se perguntar. E eles começaram a clamar e perguntavam a Pedro: Pedro, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? E o apóstolo Pedro diz: arrependei-vos, para que todos sejam batizados em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e vocês vão receber o dom do Espírito. E aí o apóstolo Pedro vai além no versículo 39, dizendo: porque a promessa nos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Ele me chamou, Ele te chamou. Existe uma promessa, querido, do Espírito Santo em nós. Existe uma promessa da capacitação, do consolo, da presença do Espírito Santo em nós. Sabe por quê? Porque um dia nós não fomos chamados por um pastor qualquer. Nós não fomos chamados por um homem ou uma mulher qualquer. Nós somos chamados pelo Pai das luzes, em quem não existe dúvida, em quem não muda. Ele é Deus, Criador dos céus e terra. Então essa noite eu quero te convidar a adorar comigo, para a gente partir para encerrar. Depois eu quero orar pela sua vida. Nós vamos adorar o Senhor, querido. Que você possa trazer a memória que te dá esperança. Quais são as suas lembranças? Quais são as suas experiências com Deus? Se você não tem, então você não vai conseguir trazer a memória. Jeremias tinha a promessa do seu chamado. Jeremias tinha a promessa de tudo que Deus havia dito que faria aquele povo. Eu tenho convicção que Deus já ministrou várias coisas no seu coração. Traga hoje, continue esses bons pensamentos, afaste o que não glorifica o nome do Senhor, fale, use os seus lábios. Se Deus te deu voz, use os seus lábios para falar das maravilhas de Deus, e comece a pensar em como Deus te chamou, como Deus tem manifestado a fidelidade dele na tua vida e na tua casa. Nós vamos adorar o Senhor, depois a gente ora em nome de Jesus. Como foi falado aqui, nós vamos trazer a memória aquilo que nos traz esperança. Às vezes nós esquecemos o Deus que nós servimos. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, assim diz a palavra. Ele é o Deus que diante, quando o povo estava sendo conduzido por Moisés, e ele não via alternativa, porque o povo estava em meio ao deserto. De um lado, dos lados estavam as montanhas, atrás estava o exército egípcio, e à frente estava o mar vermelho. E aquele povo, sem saber o que fazer, ele clama a Moisés e fala: e agora? Nós vamos morrer aqui. Talvez como você, talvez o seu problema, naquilo que angustia o seu coração, você fala: não tem saída. De um lado é problema, de outro problema, como eu vou resolver? E Moisés, quando ele clama ao Senhor, ele diz para ele: por que clamas tu a mim? Diz aos filhos de Israel: marcha. E a ordem do Senhor nosso Deus, da nossa igreja de Jesus Cristo nesse tempo: marche, marche, porque eu sou com você. Porque o nosso Deus, Ele é o Deus que abriu o mar vermelho. Ele é o Deus que através de Elias, durante 3 anos e 6 meses não choveu, e com uma oração dele desceu a água do céu. Ele é o Deus que faz cair fogo do céu. Ele é o Deus que para o anjo da morte a um simples mandado da sua voz. É isso o nosso Deus, o Deus do impossível. Não desistiu de mim e nem de você. E a nossa oração é que Ele venha a nosso favor.
e que cumpra nas nossas vidas o seu querido. Seja ele meu amado, meu irmão, meu amigo, seja qual for. Mas ele é o nosso Deus, que não conhece derrota. Adoremos a ele. Visite a sua vida, visite a sua casa, agora em nome de Jesus. Pai, nós queremos, ó Pai, adorar o Senhor. Adorar, Deus, porque existem inúmeras promessas e nenhuma delas caíram e jamais cairão por terra. E nós estamos, ó Pai, confiados na Tua palavra.
Essa noite, Pai, nós queremos tão somente pedir ao Senhor que nos ajude. Ajuda-nos, ó Deus, a olharmos para o Senhor, ó Deus, com expectativa diferente do que talvez muitos tenham olhado. Que nós possamos, ó Pai, buscar a Tua presença, consagrar ao Senhor a nossa vida, o nosso caminho, pensar, ó Deus, em coisas que verdadeiramente glorificam o Senhor. Quantas vezes, ó Pai, o inimigo vem e rouba, Deus. Rouba, Deus, a nossa vida, rouba o lugar do Senhor, até mesmo em nossos pensamentos. Quantas vezes, ó Pai, nós pronunciamos palavras que não edificam em nada. Ó Deus, não glorificam o Senhor, não contribuam, ó Deus, para a promoção do Teu reino. Mas eu quero nessa noite, ó Deus, também te pedir perdão. Perdão, ó Pai, porque o Teu povo está focado, ó Pai, numa vida passageira. O Teu povo, ó Pai, não consegue olhar, Deus, com a perspectiva de uma vida eterna. Ó Deus, isso é fruto de um ensino errado. Isso é fruto, ó Deus, de uma perspectiva, ó Deus, de algo que nós temos depositado a nossa confiança em coisas passageiras, ó Pai. Portanto, nós queremos essa noite pedir ao Senhor, trabalhe na nossa mente, trabalhe no nosso coração, ajuda-nos, ó Deus, a priorizar o que verdadeiramente vale a pena, a priorizar, Pai, o reino do Senhor. Essa noite eu quero entregar as famílias nas Tuas mãos, entregamos a nossa cidade, entregamos, ó Pai, os idosos, as crianças, a todos aqueles, ó Pai, que estão passando as suas dificuldades, em meio, ó Deus, a todo esse caos, a essa situação. Existem pessoas passando problemas emocionais, existem pessoas passando outros problemas físicos, existem pessoas passando problemas espirituais, existem pessoas passando problemas materiais, pessoas desempregadas, pessoas, ó Deus, que estão passando uma luta, Deus, uma batalha travada. Mas eu quero essa noite, em nome do Teu Filho Jesus, te pedir, ó Deus, que o Senhor, Pai, como Deus, general de guerra poderoso, que o Senhor entre com providência. Ó Deus, que essa tempestade, ó Pai, cesse, que esse vento seja repreendido, e que em nome de Jesus, o Senhor sopra, Deus, ó Deus, um vento poderoso, um vento carregado de avivamento, carregado de alegria, de fé, de esperança. Ó Deus, que isso inunde a vida, a casa do Teu povo. Meu Deus e meu Pai, nós entregamos tudo aos Teus cuidados e te pedimos, ó Pai, entra, Deus, com provisão, repreende o espírito de enfermidade, o espírito da morte, todo levante de Satanás, que caia por terra no nome de Jesus, e que o Teu povo, ó Pai, comece a glorificar o Teu nome, porque grandes coisas o Senhor tem feito, e grandes coisas o Senhor fará por nós. Que nós possamos ser inundados pela alegria que nos fortalece. Seja conosco, nos dê uma noite de paz, um restante de semana abençoado, com prosperidade, seja ela, ó Deus, material, e seja ela espiritual. Abençoa-nos, ó Deus, é o que nós te pedimos, e com o imenso amor do Senhor, a graça que nos salvou em Cristo e a doce comunhão do Espírito seja sobre a igreja diga amém e amém. Deus abençoe na sua vida, a sua casa, o seu trabalho, tudo quanto você colocar a mão, que prospere para a glória do nome dele. Estamos juntos até domingo em nome de Jesus.